E aí galera do 3AM, eu sou o Billy. E eu sou o Zero, e ainda eu quero saber, é uma coruja, é um lobo, é uma raposa, o que diabos é o Homem-Mariposa? Simon! O que é o Homem-Mariposa? Rolou aí o boatinho na internet, certo? É um ser alto, com asas, olhos vermelhos, e nos poucos relatos que tem, ele se assemelha a um morcego, às vezes a uma coruja. O que acontece quando ele aparece em um lugar? Basicamente, assim, ele surge em alguns locais, entendeu? Fica algum tempo lá, certo tempo, e simplesmente desaparece. Esses locais, depois de um tempo, acontece algum desastre lá. Muitas pessoas morrem, acontece algum tipo de acidente, sempre tem algum problema. Vários incêndios, até mesmo foi associado ao 11 de setembro que ele estava lá. O local onde ele habita basicamente é Point Pleasant, lá onde teve a maior onda de relatos. E é lá também onde tem uma estátua em uma homenagem a ele e tem até um festival. Ou seja, a cultura do local, lá pra eles lá é o saci da gente. O que torna aquela cidade no mapa seria o Homem-Mariposa. Vamos falar um pouquinho sobre os relatos. Os mais famosos, geralmente as pessoas estão dentro de carro, já foi uns 3 assim, é o mesmo esquema. Ela tá dirigindo sozinha à noite, do nada ouve um bicho gritando, horrível, e começa a bater asa e para na frente do carro com olhos vermelhos, batendo asa. Agora pensa na situação, você tá lá dirigindo de carro e simplesmente surge um monstro, um gigante, 2 metros de altura basicamente, gritando e tipo, teve relatos que a asa dele é do tamanho da estrada, velho. Então é algo a se ter medo. É uma coisa realmente assustadora. E ele não só apareceu em estradas, tal, ele apareceu em fotos também, né? Basicamente tiraram muitas fotos nele em pontes, em certos locais, onde ele simplesmente ficava lá parado. Ele ficava lá como se fosse quase um alerta para a população. Então, você vê diversas fotos, tem lá aquele serzinho bem pequenininho que se assemelha muito ao morcego, só que da estatura de uma pessoa, né? Então... Morcego muito grande, aliás. Exatamente. Bom, mas desses poucos relatos, principalmente dentro do carro, é muito difícil afirmar alguma coisa sobre esse ser, na verdade, porque pode ser diversas coisas. Às vezes por estar à noite, você com medo ali da estrada e tal, pode ser, por exemplo, uma coruja. Pode existir uma impressão de que você viu alguma coisa. Porque, primeiro, você não está enxergando, segundo, você está numa estrada de terra. Qualquer coisa que aparecer na tua frente naquele momento, vai você ser já... muito assustador. Tem vários seres que se assemelham, né? Porque o que eles viram foram os olhos vermelhos e a asa muito grande, né? Tem algumas raças, como por exemplo a coruja das torres, a Titualba, e também tem a coruja lapônica, que ela é uma das maiores, né? Se eu não me engano, a estatura dela ultrapassa 1,50 m. Basicamente é um ser muito grande. Dá pra tomar um susto com ela assim, e não precisa necessariamente ser um ser de 2 metros, com um braço enorme. Qualquer coisa que aparecer lá, basicamente vai se tornar um ser fantasmagórico. Não, hoje basicamente na internet, foto é mentira, ponto. Você vê uma foto, você... olha isso, não sei o que. Ponto, mentira. Pode editar depois do tudo Photoshop aí você pode editar qualquer coisa. Principalmente uns quadradinhos pretos na imagem ali, no meio da ponte, no meio das torres gêmeas, tá ligado? Foto, infelizmente, definitivamente não é relato. Então, você vê que são diversos casos, né? Só que assim, você vê os relatos, eles são muito diferentes do outro, mas estão falando ali da mesma coisa. Isso é totalmente característica da falsa percepção, né? E tem várias teorias de origem, de onde que veio isso. Uma delas foi uma maldição indígena. Né? Uma maldição indígena lançada por um índio conhecido como Cornstalk. Foi lá em Point Pleasant que ele rogou essa praga, né? Ele era de lá porque houve um rompimento de um tratado indígena, os índios foram dizimados. A partir desse ano que ele rogou a praga, aconteceram muitos desastres. E durou aí anos e anos, porque os colonizadores destruíram basicamente tudo e quebraram esse tratado. Né? Uma outra teoria, qual que é, João? A teoria do anjo. Agora, se você ligar uma coisa com a outra, ele jogou uma maldição que aconteceu muitos desastres. Agora, onde entraria o Homem-Mariposa? Ele seria um anjo que tentaria alertar as pessoas a se afastarem desses lugares. Vamos dizer que ele apareceu na estrada e começasse a gritar e afastar as pessoas de lá. Talvez poderia evitar alguma coisa. Ele tá lá dirigindo de carro, poderia acontecer um acidente. Ou até ele aparecer, sei lá, o anjo ponte. Tomou aquela forma demoníaca pra assustar realmente a pessoa, pra evitar de acontecer alguma coisa. Se ele aparecesse lá numa forma
basicamente normal. Agora, se ele tomasse a forma de um ser assustador, de um ser... Talvez a pessoa evitasse basicamente. aquele ambiente, né? Falando um pouquinho mais da área biológica ali desse ser, né? Existem muitas raças que não foram catalogadas pela ciência. Mais de 80% do mar não foi catalogado. A área que ele habita pode ser uma área tão remota que chega impossível o ser humano ir lá para fazer uma pesquisa. Incontáveis raças que são descobertas todo ano de vários tipos de animais. E se ele tivesse esse senso de quando alguma coisa vai entrar em destruição, se ele conseguisse prever antes, talvez evitar o ser humano seria algo natural dele. Por isso o baixo relato, entendeu? Essa previsão do que vai acontecer pode ser um senso normal. Esse senso extrasensorial pode alertar ele e por isso ele evitaria tanto o ser humano, por isso tão poucos relatos. Que os animais têm um sexto sentido, que é conhecido como sensor extrasensorial. A ideia é a seguinte: cachorros conseguem prever terremotos. Aliás, ele era famoso na China por basicamente prever avalanches, entendeu? Avalanche, terremoto, muito... Às vezes você vê seu cachorro olhando para a parede sem motivo, só olhando, às vezes ele late, porque ele consegue ouvir estralando a parede, porque tem a expansão, né? O calor ele expande, o frio ele diminui as coisas, e o cachorro consegue ouvir essa variação, que é uma puta estralada para ele. Pequenos barulhos. Exatamente. E por a gente ter um senso tão... Não é que é um senso baixo, a gente tem um senso sim. Só que assim, comparado aos animais é tão alto que parece que eles são videntes. E na verdade é só um senso normal deles, eles já nasceram assim, é natural daquele ser. É conhecido um pássaro, com o olho direito dele, ele enxerga os campos magnéticos da Terra. Assim como você enxerga as cores, o movimento, ele enxerga os campos eletromagnéticos da Terra, que é uma coisa basicamente surpreendente. Então, por ele ser esse ser desconhecido, ter muitos poucos relatos de como ele é, não ser catalogado pela ciência, é muito difícil afirmar alguma coisa sobre esse ser, correto? Assim como a gente não pode afirmar que ele existe, a gente também não pode afirmar que ele não existe. Mas tem que se lembrar da frase que eu falei no último vídeo: nunca confia na internet. Pode ser um ótimo meio de comunicação, mas também pode ser um ótimo meio para se inventar uma história. Em Point Pleasant simplesmente entrou no mapa dos Estados Unidos só pelo fato de um ser muito estranho que surgiu lá. Movimentou um turismo muito alto para aquele lugar só por causa desse homem mariposa assim. Se existe ou não isso podemos é com afirmar você. exatamente nada. Mas só pelo vídeo eu gostaria que você desse um like, que compartilhasse com os amigos aí para divulgar o canal. E que se você realmente curtiu, coloca nos favoritos. Eu fui o Z e I believe. Eu sou o Billy. Isso daí não passa de uma grande mentira. Será?